Olá pessoal, saudações a todos. Quando um Papa é eleito, eles dizem habemus Papa. Aqui nós podemos dizer habemus asnos. E não poderíamos começar nosso vídeo dessa semana de maneira diferente a não ser falando do mandrião, do inapto que está assumindo o cargo mais importante da República Federativa do Brasil. Por que eu falo isso? Porque mostrou durante 28 anos dentro do Congresso Federal que é inapto para o posicionamento político, que as investigações mostram aí que a pessoa que disse que iria combater a corrupção tem a família completamente envolvida em corrupção, tanto é que ele está alocando os seus dentro do Congresso, os militares no governo, é o governo mais militarizado, muito mais até do que a ditadura militar, trocando cargos com o Centrão, colocando seus indicados no STF e na Procuradoria-Geral da República. Então, essa é a figura que dizem que iria combater a corrupção no nosso país. Uma pessoa literalmente despreparada para o cargo que ocupa, uma pessoa sem qualificação nenhuma, nem moral, nem política. Eu digo isso porque acompanho política há mais de 30 anos. E eu digo que o atual presidente da República do Brasil é para o país o que Trump é para os Estados Unidos, um câncer. E o pior câncer que podemos ter, que é o câncer de cérebro. Porque infelizmente esse não tem cura. O único caminho é a morte. E seus seguidores, seus gados, são tão psicopatas ou tão doentes quanto o mesmo. Porque essa figura que está na presidência da República, fazendo com que passemos vergonha constantemente, é o reflexo da podridão da política brasileira e da sociedade brasileira. Que é a sociedade homofóbica, que é a sociedade racista, que é a sociedade preconceituosa, que é a sociedade machista, e que hoje se vê representada por essa figura grotesca que ocupa a presidência da República. Essa figura grotesca que é a cara da sociedade brasileira. Essa figura imunda que representa o que é e o que tem de pior o nosso país. E eu digo isso categoricamente, pois eu não sou torcedor de candidato nem de partido político. Eu sou eleitor e penso, porque muita gente acha que porque tem uma formação superior que consegue pensar. Isso é artigo raro no Brasil e é para poucos. E não é o Brasil só que passa por esse problema. Boa parte do mundo. E não vamos mudar esse quadro em pequeno e curto prazo. Infelizmente não vamos. Porque a gente precisa do principal, que é educação. E educação no nosso país, me desculpe a franqueza, para quem vive em sala de aula, e eu conheço porque são 25 anos de sala de aula, é uma vergonha. Nós temos muitos bons casos da qualidade da educação pública que dá certo, mas se trabalha para dar errado. Tanto é que no decorrer desse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. E quando eu digo que a gente não temos presidente, nós temos um asno na presidência da República, e vou dizer por que isso. Nós estamos vivendo a maior crise sanitária da humanidade do século XXI. E essa figura que se diz ser presidente de determinado aglomerado, de determinado rebanho,
comemora a suspensão pela Anvisa da vacina Coronavac, por ser uma briga política e ideológica com Dória. Não é que Dória seja a salvação da lavoura, porque não é. Dória é um Bolsonaro, só que um pouco melhorado. Dória é o que é Neto para o DEM na Bahia e o que é Rodrigo Maia para o DEM no Rio de Janeiro. Então é tudo farinha do mesmo saco. Mas a questão do presidente é simplesmente uma picuinha política, porque é um cara que não tem noção política, ele sabe barganhar. Toma lá da cá, ele está fazendo isso muito bem com o Centrão. Ele sabe partir para a agressão, como ele disse ao jornalista que queria dar um bocado de murro na cara do jornalista. Ele sabe ofender as mulheres, ele sabe ser racista, homofóbico, preconceituoso, isso ele sabe fazer, mas governar ele não sabe, nunca soube. Tanto é que em 28 anos de Congresso, esse presidente que hoje infelizmente ocupa e envergonha o nosso país só apresentou um único projeto. Não sei o que estou dizendo isso. Para quem gosta de política, não é torcedor de candidato ou de partido, é só ir lá pesquisar no site da Câmara Municipal ou da Câmara do Congresso Federal. Mas, infelizmente, a gente tem uma população que não gosta de pensar. Não gosta de pensar porque não estuda. E porque a gente está tão acostumado com os super-heróis, os salvadores da pátria, que qualquer um que fala qualquer besteira que seja agradável aos nossos ouvidos, aqueles ali aplaudem e colocam como o salvador da pátria. É como eu recebi durante a campanha de 2016 por várias pessoas um trecho que pegaram da Bíblia, comparando o atual presidente, que na época era candidato, e o candidato do PT, como sendo essa figura dantesca, ridícula, o enviado por Cristo, o novo Messias. Eu fico imaginando quando foi enviado pelo Satanás, que miséria nós iremos viver. E eu não estou falando aqui porque eu não gosto da pessoa. Não tenho nenhum contato, nunca tive pessoalmente, mas acompanho política e sei do que estou falando. Não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém, porque ele por si só, ele já é uma vergonha como político, como ser humano e como representante do nosso país. Hoje, ele teve a audácia e a imbecilidade num pronunciamento de dizer para Biden, porque Biden criticou a questão dos incêndios na floresta amazônica, que nós temos pólvora. Essa pessoa, ou ela é literalmente psicopata, ou infelizmente gosta de falar asneiras para não dizer outras coisas, para que eu não possa baixar o nível para me igualar a ele, porque me igualar a ele seria meio impossível. Porque igualando a ele só se eu fosse seguidor dele, não sou. A maior potência bélica do planeta, e ele manda recado dizendo que nós temos pólvora. Como dizia minha avó, me perdoe a palavra, se os Estados Unidos der um peido, manda essa colônia, que um dia foi de Portugal, e que hoje é colônia americana, porque nós temos um presidente subserviente a Donald Trump. Isso aqui vai pelos ares, num piscar de olhos. E essa figura bizarra, que ocupa hoje a presidência da República, manda um aviso para o futuro presidente norte-americano que nós temos pólvora. A que ponto nós chegamos? Mas o Brasil tem a consciência de quanto pior, melhor. Aqui se gosta muito disso. Tanto é que se tentam negar até hoje os 388 anos de escravidão, se tentam negar a ditadura militar, se tentam dizer e colocar na cabeça das pessoas de que a Terra é plana, de que toda a corrupção nesse país começou no governo do PT. Então, a nossa história é tão verdadeira quanto uma cédula de R$3, e nós temos uma população que é
conivente e ama esse tipo de coisa. Quanto mais ignorante, quanto mais falando asneiras, melhor. E aí se aplaude. Se coloca em cargos eletivos, como fizeram com o atual presidente, como fizeram com vários deputados, e vão fazer aí com inúmeros vereadores, já que temos no próximo domingo eleições municipais. E para que a gente não fique nesse clima tão tenso, falando dessa figura dantesca, aberrante, que é o atual presidente da República do nosso país, vamos falar um pouquinho do show de gafes que nós vemos e assistimos agora durante as campanhas. São as mesmas promessas de sempre. Ônibus com ar-condicionado, vamos regularizar a questão da saúde, não vai ter mais filas nos postos de saúde municipais, escolas públicas com a qualidade das melhores escolas particulares do país, centro olímpico, fim do analfabetismo. São essas coisas que se ouve a cada 2 anos. Por que a cada 2 anos? Porque nós temos primeiro eleições municipais, 2 anos depois eleições estaduais e federais. E que a população continua acreditando no mesmo discurso a vida inteira. Você tem ideia, Salvador, para se construir o metrô, começou ainda na época de Mário Kertz, década de 80. Todo mundo disse que teria metrô em Salvador. Se levou mais de 20 anos para poder se concretizar. A atual prefeitura disse que, desde a primeira vez que saiu candidato a prefeito de Salvador, que perdeu as eleições, na época para João Henrique, disse que nós teríamos, em 4 anos, todos os ônibus com ar-condicionado e a frota renovada. Não sei onde é que está vendo isso. A campanha de alguns candidatos a vereador pelo DEM é que nós temos a melhor educação do país. E eu digo a vocês categoricamente. Eu fui professor da rede municipal de Salvador e as condições de trabalho são horríveis. É falta de material, de toda a natureza, de tinta para impressora, de papel ofício, de material esportivo, de escolas sem quadra, de escolas sem acessibilidade, e onde se tem nessas escolas alunos com necessidades especiais, escolas que a localização é de difícil acesso, e que mesmo assim o professor não tem direito a receber esse difícil acesso. Então são essas coisas que, para quem vive a realidade do que é educação pública, sabe que o que está sendo falado aí é mentira. Assim como a saúde. Vá numa UPA de Salvador para você ver quanto tempo você leva para poder ser atendido. Tente uma consulta com um especialista para você ver quanto tempo você leva para poder ser atendido. Vamos combater o desemprego. Todo mundo está dizendo isso aí. Salvador, fora de São Paulo, é a segunda maior capital com maior nível de desemprego do país. A única coisa que Salvador tem para oferecer em relação ao trabalho é serviço, ou seja, comércio e construção civil. Porque não tem uma indústria. Não se pensa em Salvador no esporte, na educação, na saúde, a não ser na época de campanha política, e as pessoas aplaudem como se fosse a maior verdade do mundo. Mais uma vez, se comprova que nós gostamos de ser enganados. Que nós somos torcedores de candidatos ou de partido ao invés de eleitor. Porque eleitor pensa, eleitor pesquisa, eleitor questiona. Não carrega uma bandeirinha porque recebeu lá um remédio, porque recebeu um óculos, porque recebeu um cimento para poder rebocar a casa, porque passaram um breu na minha rua, já que eu pago IPTU. Minha rua tem que ser assaltada, tem de ter esgotamento sanitário, tem de ter coleta de lixo, não é apenas na época de eleição. Mas, como o povo brasileiro não gosta de pensar, e educação pública, cada ano que passa se trabalha para que ela tenha sempre a pior qualidade possível, desmotivando os professores,
tirando as condições de trabalho, porque como é que você controla uma população tão grande quanto num país como o nosso, com dimensões continentais? Com ignorância, com pão e circo. E vou comprovar isso categoricamente. Primeiro ponto, década de 80, carnaval era 3 dias. Na época, alguém falou, em plena época de carnaval, com o governador da época, o Antônio Carlos Magalhães, que carnaval deveria ser uma semana. Ele colocou carnaval uma semana. O tempo passou, e aí alguém disse que carnaval deveria durar 2 semanas. Hoje, carnaval na Bahia são 2 semanas. Que nós temos furdúncio, nós temos uma outra processo lá que dura 8 dias, e aí mais 8 dias de carnaval. E aí a preocupação das pessoas é, não teremos carnaval em 2021. Nós temos quase 170 mil mortes. E as pessoas estão preocupadas em carnaval. Nós temos um inapto na presidência da República que comemora que uma vacina foi proibida de ser continuada a fazer os testes por ideologia política. E ainda abre a boca para dizer que todos nós vamos morrer um dia. Ou se fosse ele que morresse, seria um problema a menos para o nosso país. Apesar de que o vice dele é a mesma coisa. Eu gostaria que no Brasil tivéssemos eleitores, ao invés de torcedores políticos, que a população gostasse de ler, um pouquinho como gosta na Argentina, que é uma média de 6,4 livros por ano, aqui é 1,2. Isso a gente dá para comparar e ver qual o grau de intelectualidade das pessoas, porque pode até ler, mas como nós temos muitos analfabetos funcionais, vai ler e não vai entender. E aí fica sendo levado igual a isopor na água, então igual a gado, tocado. E se nossa justiça fosse transparente, fosse verdadeira, o TSE já teria cassado há muito tempo a chapa que saiu vitoriosa nas eleições. Porque assim como Trump é para os Estados Unidos um câncer, esse presidente que está aí é a mesma coisa, e seus seguidores, que são tão psicopatas quanto ele, é o retrato da podridão da política e da sociedade brasileira.